Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Bom, dando prosseguimento aos nossos resumos, hoje, por conta do tempo corrido, será em formato de podcast. Legal? Então, espero que vocês possam utilizar esta ferramenta para terem o conteúdo de nossas aulas sempre refrescados em suas mentes para poderem ter um maior aproveitamento na hora de estudar, certo? Então, na última aula nós realizamos o debate sobre a segunda parte do período regencial. Eu tinha falado para vocês que este período da nossa história foi um período um tanto turbulento, um período bastante tumultuado, com algumas revoltas que são imprescindíveis, são fundamentais que o aluno Enem entenda para que ele possa ter a compreensão acerca desse processo que terá consequências consideráveis mais para frente do nosso conteúdo programático, certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade e falar sobre a revolta dos malês, sobre a Sabinada e sobre a Guerra dos Farrapos ou Revolta Farroupilha. A primeira revolta, a Revolta dos Malês, ela pode ser considerada como o maior levante escravo de nossa história. Uma revolta ocorrida na Bahia, na província da Bahia, em 1835. O nome malês na língua iorubá significa muçulmano. Muçulmano porque esses escravos eram oriundos de uma região da África, quando eles foram trazidos à força por traficantes negreiros. Eles eram originários de uma região da África onde eles professavam o islamismo, onde existia uma cultura islâmica. Então, por isso, esse nome foi atribuído. Malês, que na língua iorubá significa muçulmano, certo? Então, por conta dessa origem, esses homens, eles eram muito bem articulados. Eles possuíam alfabetização, porque na cultura islâmica é essencial que as pessoas saibam ler por conta do seu livro sagrado, conhecido como Alcorão. Então, é obrigatório que todas as pessoas saibam ler, para poderem ter comunicação nesse âmbito religioso e terem acesso aos escritos. Então, esses escravos possuíam essa vantagem por conta desta comunicação que eles possuíam por conta dessa exigência religiosa. Certo, pessoal? Além disso, era uma revolta contra a ordem escravista. Lembre-se bem, como eu falei para vocês, algumas décadas atrás havia ocorrido a revolta escrava no Haiti. E no Haiti, a revolta foi muito bem sucedida, resultando no que eu falei para vocês, certo? Então, a ordem escravista aqui no Brasil possuía muito receio, possuía medo de que os escravos daqui organizassem uma rebelião e obtivessem sucesso.
certo? Então é importantíssimo que essa revolta fosse sufocada para que esses escravos não viessem a tomar o poder de maneira organizada. Então, por isso que era tão importante sufocar a revolta. Ela durou apenas um dia. Ela foi sufocada pelas forças legalistas, mas que fique a lição. Além de ter sido uma grandiosa revolta de escravos, que era na hierarquia social da época, era a camada mais inferior da sociedade, mas que mesmo assim conseguiu empreender um ambiente que gerou preocupação para a ordem escravista, certo? Não foi uma mera rebelião, uma brigazinha de rua, mas sim um evento organizado que possuía objetivos claros em relação à tomada de poder. Foram sufocados pelas forças legalistas e não obtiveram sucesso em sua empreitada, certo? A outra revolta trata-se da Sabinada. Como o próprio nome sugere, ela foi liderada por Francisco Sabino e, além de Sabino, tinha a presença do João Carneiro, certo? Então esses dois homens possuíam essa função de liderança perante os demais membros dessa revolta. Essencialmente, essa é uma revolta que foi constituída por setores da classe média local, certo? Foi uma revolta que ocorreu também na Bahia e foi essencialmente conduzida pelas classes médias que eram inconformadas com esses rumos que o país estava tomando. Então, em um primeiro momento, eles não eram separatistas, mas depois eles proclamaram uma república provisória que iria durar até o momento em que o imperador atingisse a maioridade e assim pudesse assumir o seu cargo, pondo fim ao período regencial, certo? Em termos populares, essa revolta não teve adesão. Ela teve adesão de alguns escravos que foram prometidos que, se eles lutassem ao lado dos revoltosos, eles teriam a sua libertação. Então, além desses escravos, quase não houve adesão popular, apenas da classe média e, naturalmente, a elite da época era contrária. Mas uma revolta foi plenamente sufocada pelas forças imperiais e teve o seu fim com a sua derrota, certo? Então, nós temos uma revolta de escravos, depois nós temos uma revolta de classe média, e agora nós vamos analisar a revolta farroupilha, que foi uma revolta composta pelas elites do Rio Grande do Sul que possuíam descontentamento com o governo central. Lembre-se, essa elite ela possuía negócios no ramo da pecuária, no ramo da produção de charque, certo? E ali era uma região muito estratégica por conta da fronteira com o Uruguai, que também produzia charque. Então, esses homens pensavam assim: poxa, é preciso que o meu charque seja muito mais competitivo e que o governo central
crie condições para que o charque uruguaio não tenha êxito aqui na região. Então, eles reivindicavam que o governo central taxasse o charque estrangeiro, fazendo uma espécie de protecionismo em relação aos uruguaios e assim protegendo o charque local do Rio Grande do Sul, certo? Para que, desse modo, o pessoal do Rio Grande tivesse o controle desse mercado e, por consequência, tivesse os seus ganhos, certo? Em um primeiro momento, eles não queriam se separar, mas sim eles queriam que o presidente de província fosse deposto, que ele perdesse o seu cargo e que outro fosse colocado no lugar. Um ano depois, em 1836, os revoltosos, após o início dos conflitos com as forças imperiais, declaram a República Rio-Grandense. Ou seja, aí complica aquele objetivo inicial, aí já são outras circunstâncias envolvidas no processo, certo? Então, o governo central não gosta nada disso, certo? Então, depois de longas batalhas, presença de homens como Giuseppe Garibaldi, que era um carbonário, partidário da República, Anita Garibaldi, grandes nomes que compuseram essas batalhas, como o General Neto, Afonso Corte Real, etc. Também tínhamos escravos lutando pela causa do Rio Grande. Nós temos o desgaste desses revoltosos, pois é óbvio que um empreendimento de guerra exige gastos consideráveis. Então, era essencial que o conflito tivesse o seu desfecho para que as coisas voltassem ao seu equilíbrio natural, pois uma guerra gasta materiais, munição, alimentos, vidas humanas que se perdem, enfim, é uma série de questões que só trazem prejuízo para os envolvidos. Então, para resolver a questão, foi enviado para o Rio Grande o Caxias, que já tinha obtido êxito ao derrotar os revoltosos da Balaiada. Então, ele vai para o Rio Grande do Sul, algumas batalhas ocorrem, até que em um certo momento as forças decidem fazer o Tratado de Paz, que ficou conhecido como o Tratado do Poncho Verde, certo? Então, algumas questões são importantes para o entendimento desta conclusão. Os militares revoltosos foram incorporados ao exército imperial. O governo central assumiu as dívidas do Rio Grande do Sul, certo? E a partir disso, nós temos o fim da revolta farroupilha, encerrando uma guerra que durou mais de 10 anos. Certo, pessoal? Então, esse resumo vai ser muito importante para vocês terem sempre à disposição esse lembrete acerca dessas revoltas, que são essenciais para a compreensão do que veio a acontecer posteriormente. Então, nós encerramos essa primeira parte.
Na próxima aula, vamos dar continuidade ao nosso programa e vamos compreender de maneira efetiva todo o nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima. Valeu!